Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui na primeira semana de TI promovida pela HSPS. Meu nome é Antônio, sou eu que vou fazer a apresentação de hoje. Normalmente o Guilherme é que faz essa apresentação, mas hoje, devido a ele estar impossibilitado, eu vou fazer. A nossa ideia de promover essa semana de debates sobre a TI, né, e como atuar de forma estratégica nesse tempo de pandemia. E também já pensando na retomada dos negócios. Veio a partir de insight dos nossos próprios clientes, né, que nos procuraram bastante, solicitando apoio e adaptações necessárias ao trabalho em home office e como pensar no futuro pós-pandemia. A gente está sempre de olho no futuro, né? O que é que a gente vai fazer? Nós temos o tema central, TI em tempos de crise. Nosso objetivo aqui é compartilhar todo o conhecimento com vocês para que possamos superar juntos este momento difícil. Reunimos nossos profissionais para conversar com você sobre ações e pautas que podem te ajudar neste momento. Reforço que o evento acontece de hoje até amanhã, sexta-feira. Quer dizer, na verdade começou de segunda até amanhã, sexta-feira, né? E neste horário, às 15 horas. Na segunda-feira nós tivemos o Windows Virtual Desktop, né? Na terça, Home Office com segurança, Firewall Backup e Endpoint. Ontem tivemos a apresentação do Tiago, Home Office para o novo normal, né? Produtividade e gestão de pessoas. E o tema de hoje é gerenciamento de ativos de software em home office. Esta é a nossa programação aqui, né? Que acabei de ler para vocês. E queria iniciar falando um pouquinho sobre a HSPS. Eu sei que quem participou da segunda, terça e quarta, vai ver essa tela novamente, mas tem gente que só está participando hoje. Quem é que nós somos aqui, a HSBS? Nós somos especialistas em infraestrutura de TI para o mercado corporativo com foco em soluções de nuvem, ou cloud computing, como às vezes é chamado. E qual é o nosso objetivo? Por que a HSBS existe? Nosso maior objetivo é melhorar a maneira com que as pessoas trabalham, com o uso de recursos tecnológicos de alta produtividade, exponenciais e de robusta segurança. Então a gente tenta sintetizar nesta frase o que é, qual a missão, o objetivo da HSBS. E aqui alguns dados, né? Nós fomos eleitos pela Microsoft, o melhor parceiro do Brasil em 2015. Temos 6 competências Gold de Microsoft, mais de 20 profissionais certificados, mais de 100 certificações em geral. Fomos o primeiro parceiro do Brasil certificado em Office 365 e temos a expertise em Cloud Computing, né? Com mais de 5 milhões de usuários no Office 365. E a HSBS e a NAGEN, a HSBS é uma empresa do grupo NAGEN, nós temos mais de 25 anos em tecnologia. E agora, há 3 anos, estamos juntos também em Cloud. Aqui algumas de nossas competências, né? Dentro daquelas que eu falei, né? Vamos ler Cloud Productivity, Cloud Plataforma, Enterprise Mobility Management, Small and Mid-Market Cloud Solution, Data Center e Message. Essas são as certificações atuais da Microsoft. Nós somos também certificados, éramos Gold de Sun, que é o tema da palestra de hoje, mas a certificação de Sun ela deixou de existir, não é que nós perdemos não, é que a Microsoft ela retirou essa competência de certificação. Aqui uma breve apresentação,
quem eu sou, a maioria já me conhece, né? Eu sou engenheiro elétrico, me formei pela UFPE e tenho mestrado no Centro de Informática da Federal. Sou sócio fundador da HSBS e hoje estou cuidando da área de SAM e também da área de marketing na HSBS. Vamos agora para o tema de hoje, né? Para a gente sem mais delongas, né? Eu queria agradecer a todos e a todas que agora já chegaram, né? Pela satisfação de ter vocês aqui. Tenho também uma satisfação muito grande de ver algumas pessoas que há anos eu não via. Estou vendo aqui no webinar, na verdade não estou vendo o nome, né? E parece que dá um sentimento de estar mais perto de vocês, mais ainda do que na vida normal anterior que nós tínhamos, né? Parece que juntou, paramos para um escutar o outro. E queria agradecer também a uma pessoa que é a Adriana. A Adriana é a nossa gerente de marketing. Ela normalmente não aparece nesse webinar, mas foi ela que idealizou e está realizando toda a organização desse programa. Toda a estrutura, a ideia surgiu da Adriana. E aí vai aqui os nossos agradecimentos para a Adriana, a nossa pessoa de marketing. O que eu queria falar? Estamos vivendo hoje no novo normal, né? Esse é um termo que a sociedade batizou para a nossa vida após o dia 16 de março aqui no Brasil, né? Quando a gente mudou a nossa vida de repente, né? E a HSBS trabalhou bastante nessas semanas, nessas 8, 9 semanas de lá até cá, né? Já estamos com 2 meses, né? Para adaptar o trabalho dos nossos clientes que ele possa fazer a partir de suas casas. Tivemos nesse período inúmeros webinars, eu acho que foi quase 50, tendo no início a maior parte sobre Office e Teams. Era praticamente diário, às vezes até mais de um webinar. E esta semana escolhemos para analisar esses novos itens que eu falei, né? Que farão parte das nossas vidas no contexto de home office. O nosso foco tem sido todo home office, né? Falar sobre a semana, né? Quer dizer, essa semana tivemos o Nadilson, o Juan e o Tiago, né? Que fizeram apresentações excelentes. Hoje vamos ver a implicação para a governança de TI em termos de gerenciamento e licenciamento do home office. Um ponto muito importante que ainda não está sendo muito comentado. Até pela velocidade com que tudo aconteceu e está acontecendo. Tá entendendo? Como diz o poeta, de repente tudo mudou, não mais que de repente, né? E o pior, ou melhor, não sei, continua mudando. Todo dia uma novidade, todo dia uma coisa nova que nós temos que nos adaptar. Começamos no dia 16 e até agora não paramos. Ainda queria citar uma das primeiras músicas que eu vi de Alceu Valença, que é a Thelminha, né? Que ele participou num festival lá da televisão, né? Ele dizia assim: Thelminha, veja a enrascada que fui me meter. Por aqui tudo corre tão depressa, se você tropeça, não vai levantar. Então ele conta na música, né, que ele sai lá de São Bento do Una, chega aqui no Recife e vê aquilo ali, e vou danado para Catende, ele pega o verso de vou danado para Catende e vai mostrando que aqui as coisas ocorrem depressa demais. E agora é que o mundo está ocorrendo depressa, né? E o gerenciamento de ativos é um dos pilares que irá ajudar as empresas e os gestores de TI a não tropeçarem e a manterem suas empresas ativas, né? Porque o prognóstico que a gente vê é que 2/3, metade das empresas vão ter que mudar, vão empatar. E nós acreditamos que o gerenciamento de software vai ser um dos pilares para manter essas empresas ativas e não tropeçarem.
A agenda de hoje vai ser análise um pouco da situação atual, o gerenciamento dos ativos de software, né? Os principais modelos de home office, como é que eu faço para gerenciar esses ativos e licenciar, e depois nós vamos para as dúvidas e perguntas, né? Que é o que nós vamos ter. O novo normal. Novo normal, agora tudo será diferente, como diz a música lá do Roberto Carlos, né? Esse novo normal, né? Ele é um termo, né, que a mídia inventou, que a sociedade inventou, né? E essa notícia que a gente está vendo, ela saiu nos jornais da Europa de ontem, de antes de ontem, e ontem saiu aqui no Brasil. Esses dois destaques que nós mostramos aí, um do Twitter e outro do Google e Facebook, né, que adiaram o retorno dos seus funcionários até 2021, né? Independente de como vai andar a pandemia, isso aí já está certo. Então, esta é uma característica do novo normal, né? Eles vão trabalhar em casa. E o Twitter foi mais além, disse, olha, que boa parte desses empregados vão trabalhar em casa para sempre. É uma afirmação que há 2 meses atrás ninguém tinha a menor pretensão de ouvir isso aí. Para sempre vai ser assim. A HSBS já tem home office há muito tempo, né? Só que o nosso home office era uma vez por semana, algum trabalho isolado. É interessante a gente notar que quando você queria se isolar do trabalho, ter uma concentração maior, você ficava em home office para poder se concentrar. E agora você está o tempo todo nessa concentração, né? A gente só tinha home office permanente com funcionários de outros estados, não daqui de Pernambuco. E hoje, a gente nem sabe mais se vamos precisar voltar ou não, mas com certeza tudo vai ser diferente, né? Essa vai ser uma característica não só nossa, como da maioria de vocês e de toda a sociedade. Como vai crescer o home office, mesmo depois da pandemia passar? Como vai ser diferente? Uma semana e meia atrás, eu estava vendo o Silvio Meira, né? E ele comentou em uma live, né? Que a quarentena, ela acelerou o que ia acontecer. Ela conseguiu antecipar o futuro em 2 anos. Então, empresas que iam fechar, que iam abrir, ou esse própria migração para o home office, ela antecipou em 2 anos. E agora a gente vê também como o mundo muda, como cervejarias lá da Europa, que tinham 400 anos, que fecharam. O Copacabana Palace, né, o hotel lá do Rio, que tinha fechado e agora está de porta fechada. Bares da França, que nem na guerra fecharam e agora está fechado. Tudo está correndo muito depressa, né? Um ponto que eu gostaria de salientar é que tudo isso, essa mudança tão rápida, essa mudança nas nossas vidas, só foi possível por causa da rede, da internet. E essa tem até sido sofrida, né? Tem sido expressado. Todo mundo em casa, às vezes você nota que a voz gagueja, ela cai, ela volta, né? Mas imagine só o quanto ela é importante para a nossa vida hoje, como se tornou muito mais. A internet, a gente não consegue ver um minuto sem ela, né? Eu, às vezes, fico até pensando, imagino que um dia que um doido desse inventar de cortar esses cabos submarinos, né? Vai ser pior do que a pandemia. Mas não é bem o tema do nosso dia de hoje, né? E queria até dar um relato com todo esse estresse que a gente tem passado, com as falhas que tem ocorrido na rede, mas eu ainda considero que ela reagiu muito bem para a situação, né? Estava lendo o jornal ontem, né? E vi que na Accenture,
mais de 13 mil funcionários passaram a trabalhar em home office em 72 horas. Veja, eles conseguiram em 72 horas levar 13 mil funcionários para trabalhar em casa, né? E segundo ele, o maior sucesso foi implementar o modo de trabalho em larga escala, sem interromper os serviços. Mas na SBS a gente também chegou. Amanhã não somos 13 mil funcionários, né? A partir de amanhã vamos ficar em casa. Quem não tem ainda VPN, vamos criar aqui. E a vida continuou, todo mundo trabalhando remotamente de casa. Que mudança que nós não esperávamos na sexta-feira, quando fomos para casa. Na sexta-feira, dia 13. Isso foi na segunda, dia 16. Uma outra notícia, né, também na mesma linha, né, a XP anuncia home office até dezembro e estuda trabalho remoto permanente. Você sabe que a XP foi onde nós tivemos o segundo caso de Covid, né, no Brasil, né, com um funcionário que tinha voltado da Itália. Ficou bastante comentado, né? E assim, nós, gestores de TI, temos de atender a essa demanda dessas organizações para essa nova realidade, onde nada, vamos falar agora de outra música, né? Agora de Milton Nascimento, nada será como antes. E como é que a gente faz isso e que ferramenta nós precisamos fazer para isso acontecer? Ainda sobre o novo normal, né? Imagine que se vocês vissem essa imagem em nossas empresas há 3 meses atrás e hoje, como o mundo modificou-se, né? E depois, deixando de lado um pouco a análise social, vamos agora para analisar um pouquinho a TI, né? O novo normal, na emergência, a maioria das empresas criaram VPNs. Então, igual como a SBS ou várias outras, né? Vai para casa que tem uma VPN, você está com acesso e vamos trabalhar, né? Onde as pessoas trabalham em casa, né? De forma mais ou menos segura. Mas agora isso foi os 13 mil funcionários da Accenture para trabalhar em casa. Mas agora, né? De forma mais esse turbilhão, esse tsunami já passou, né? Essa primeira fase, a hora agora é olhar para frente, né? E tentar soluções alternativas e considerar redes à prova de futuro, né? Que tenha segurança, tenha produtividade, tenha bem-estar, considere o lazer, a infraestrutura que nós temos, né? Afinal, ninguém sabe quando vai ser a nova situação excepcional e quando isso vai terminar ou quando vai ter a próxima catástrofe, do jeito que as coisas andam, né? E aí nós vamos precisar melhorar a nossa infraestrutura de rede, das nossas próprias casas, né? Eu acho que tem se trabalhado e tem se lançado, e nós estamos fazendo também muito isso, né? Melhorar as redes Wi-Fi nas residências, né? Adaptar ela para que consigam fazer de uma maneira cada vez melhor essa transmissão ao vivo de vídeos e de trabalho, né? Os nossos horários de trabalho também vão ser adaptados, né? Nossas pausas. E evitar também que esse isolamento venha causar efeitos negativos na nossa produtividade e na força de trabalho, né? O home office generalizado vai ser o normal, o que antes era só uma exceção. Não é por acaso que nós começamos essa semana apresentando o WVD, né? Que também, como home office, já existe há um bom tempo, não tanto tempo quanto o home office, mas já há um bom tempo, né? Agora ele teve um impulso muito grande na quarentena. E vamos dizer, há uma evolução do home office, né? Após a busca pela otimização dessa infraestrutura. Outro ponto muito importante a ressaltar, e talvez o mais importante quando a gente fala em home office, é a questão da segurança da informação.
o Juan e o Thiago, né, analisaram bastante esse ponto na terça e na quarta-feira, né, a questão da segurança. E nós temos também quem está batendo a porta é o LGPD, que também virá, não tem para onde, não tem volta. Hoje talvez já tenha até chegado em parte, apesar da lei não ter sido adiada a entrada da lei, mas as empresas já estão se adaptando. E esse vai ser o tema também de amanhã, fará parte desse novo normal, da mesma maneira que está nessa imagem que estamos andando com máscara. Vamos falar um pouquinho agora de outro ponto que é muito importante ressaltar, é a questão da segurança. Tá certo? E talvez o mais importante de todos, né? A segurança de confiança zero. O que a gente quer dizer com confiança zero, né? Os bandidos são, e muito especialmente agora, né? Isso, muitos ativos em tempos de crise. Eles têm uma produtividade, uma velocidade, e principalmente quando vem a crise, aí é que eles aparecem e se reproduzem. Mesmo que a continuidade de negócios das nossas empresas seja a principal prioridade hoje, ou a principal discussão, a segurança não deve ser perdida de vista. Especialmente porque uma empresa poderá enfrentar consequências dramáticas se vacilar na segurança nessa situação. Tiago apresentou ontem dados bastante assustadores relativo à elevação de ataques que estão sendo realizados. Então, por isso que a gente usa o termo confiança zero. O profissional da segurança ele tem que desconfiar de tudo e de todos, né? E ele mostra bem que o que estava tudo dentro da empresa agora está distribuído. Então, para esse novo trabalho distribuído, a gente tem que ter uma confiança zero, o que pressupõe que nenhum usuário ou dispositivo na rede possa ser considerado confiável. Então, todo ele tem que ser checado que quer entrar em contato conosco, muito mais do que quando estava dentro da nossa rede. E eu faço aqui uma analogia com o nosso comportamento atual em relação ao vírus. Nós todos estamos agindo como se o vírus estivesse em todos os lugares. No elevador, no automóvel, nas praças, nas ruas. E a gente vai entrar no elevador, já bota máscara, álcool quando chega em casa, lava as mãos. Vou lá embaixo do prédio, quando volto tem que lavar as mãos, deixar o sapato lá de fora, como se eu tivesse em contato com o vírus o tempo todo. E é óbvio que a gente tem que agir assim, né? Nós não sabemos onde o vírus está. Por isso que a gente faz. E da mesma maneira a gente vai para a segurança da informação. A gente não sabe quem pode estar infectado ou quem vai querer nos atacar. Não é que o nosso funcionário que está em casa vai querer aquele dispositivo que ele levou, ou que é mesmo dele, que ele está acessando a minha empresa e trabalhando em home office e mexendo nos dados da minha empresa e dos meus clientes, que ele vai me atacar. Mas aquela máquina pode estar infectada e passar para mim. Da mesma maneira, fazendo analogia, quando eu converso com alguém que está infectado com Covid, não é que ele queira passar para mim, mas ele passa sem saber, caso eu não me precavenha, né? E achei bem interessante esta comparação com relação a isso. Que o profissional de segurança, né, de TI, ele tem que desconfiar de tudo todos. Por isso que às vezes ele é muito mal visto pela organização. Eu vou atacar. Não, você não, mas alguma coisa da sua empresa, né? E para implementar essa arquitetura, as empresas precisam combinar a gerenciamento de identidade. Ele falou muito do Multi-Factor Authentication, né? O gerenciamento de acesso à aplicação específica. Bom, sua função é acessar aquela especificamente. Não precisa mais, então corta, né? Com análise contínua do endpoint,
e do comportamento do usuário, né? A gente tem que trazer essa inteligência artificial também para esses acessos de home office, né? Idealmente complementada com a resposta de onde a máquina está, onde está. O Guilherme falou um bocadinho sobre isso ontem. E dentro desse contexto, o SAM ele é essencial. Por quê? Quando temos dispositivos e usuários devidamente cadastrados e gerenciados, então nós sabemos quais são os dispositivos e quem são as pessoas. É o primeiro ponto que a gente vai, e depois ele vai evoluir mais, né? A fim de garantirmos que estejam atualizados, autorizados a realizar determinadas operações ou funções. Então o SAM, ele é o setor da TI, né? O gerenciamento de ativos de software e de hardware também, né? De ativos, que vai cadastrar e relatar essas pessoas e entregar para o profissional de segurança o que é que ele tem que fazer, auxiliando e fornecendo as funções disso. Os gestores de TI não descuide desse ponto de segurança. Ele é muito importante e está sendo muito mais atacado durante a crise do que era antes, e principalmente nessa mudança para o acesso remoto, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. Continuando, essa é uma transparência que a gente mostrava antigamente, porque gerenciar o ativo de software, né? Quando a gente olhava mais para dentro da empresa, né? E a gente sempre batia no ponto que o software ele é muito caro e ele consome 1/4 de todo o custo da TI, por isso que ele tem que ser bem gerenciado. Hoje, e aí a gente analisava o ponto, eu acho que a maioria de vocês já viu essa apresentação de porquê. E hoje eu pergunto, por que gerenciar os ativos de software em home office? Que é o tema central, vamos dizer, da nossa apresentação de hoje, né? Então eu tenho que saber quais licenças eu vou precisar para cada home, para cada usuário que está trabalhando em home office. Eu vou precisar de licença de VPN, vou precisar de CloudTS, vou precisar de WVD, o que é isso, posso ou não posso utilizar, o que eu tenho, dá para aproveitar ou não, isso olhando para o ponto de licenciamento. Eu vou precisar de call de Windows Server, vai ser usuário ou device, que aqui a gente vai ver que tem uma mudança do nosso comportamento, que antigamente a gente ia mais para device, agora vai mais para o usuário. E no futuro, como vai ser? Né? Perguntas para um gestor de TI. Vale a pena eu adquirir um serviço de proteção avançada ou não? O que é isso? Eu tenho que ter ou não? Para que os usuários... E para que usuários eu vou atribuir essa proteção avançada? E quanto é isso em termos de custo? Essas respostas são dadas pelo setor de gerenciamento de ativos. Ainda na parte de segurança, ou vamos chamar assim de confiança zero, né? Eu gostei muito desse termo, né? Que dispositivo está habilitado? Os dispositivos vão acessar? As atualizações nele estão sendo realizadas ou não? Qual foi a última atualização que ele teve? As políticas de segurança estão sendo aplicadas devidamente? Os firmware estão atualizados? Os contratos que eu tenho de manutenção, de garantia, de firewall, estão sendo renovados e atualizados? Esses meus notebooks estão com criptografia? Utilizei o BitLocker, né? O BitLocker é uma função do Windows, né? Que você criptografa todo o HD do seu notebook para que, caso ele seja roubado, extraviado ou alguém pegue esse HD, mesmo sem senha, você pegar um HD que não está criptografado, eu posso botar como secundário em outro lugar e acessar aqueles dados. Com o BitLocker, eu duvido que ele acesse. E é um procedimento bem simples, mas eu tenho que garantir que quando ele tirou esse notebook e agora está permanentemente na casa dele, ele esteja lá protegido.
E o SAM, ele vai verificar isso e vai dizer, não, esse aqui está faltando, esse aqui está ok. Tá certo? As minhas senhas estão sendo modificadas ou não? Quando foi a última vez? E esses meus dados, por onde é que andam? E os dados do meu cliente, que é o pior, né? Quer dizer, tem os dados da empresa, tem os dados dos clientes da empresa que está sendo agora acessado através de um home office e que, se eu não tomar cuidado, se aquele notebook estiver infectado, seja aí da empresa ou privado, como a gente vai ver mais na frente, e o filho do meu funcionário instalou ali um joguinho, porque é uma máquina muito mais rápida do que tinha em casa, ou a esposa mexeu, ou o marido mexeu e instalou um software que não devia. E quem permitiu que esse software fosse instalado? É preciso que o SAM venha monitorar, gerenciar, fiscalizar o que está ocorrendo com essas máquinas que estão acessando, né? Então, a governança de TI será muito mais exigida neste novo normal. Para isso, vai precisar definir políticas, acordos, passar procedimentos para esse usuário e possuir ferramentas para garantir esse gerenciamento. Tudo isso que eu estou falando vai precisar de ferramenta para que eu consiga monitorar isso de uma forma automática ou semiautomática. A resposta dessas perguntas normalmente vem do setor de gerenciamento de ativos, né? Tem ou não esse nome. Muitas empresas você tem um setor que faz essa função e não tem esse nome, né? E essas ferramentas também são essenciais para nos ajudar nessas tarefas. E qual o valor de tudo isso para as empresas? Esse valor pode ser inestimável, né? Principalmente quando você consegue evitar uma catástrofe, né? Bem rapidamente, vamos passar pela definição formal de SAM, né? O que é o gerenciamento de ativos, né? De software, é toda a infraestrutura e os processos necessários para a gestão eficaz, controle e proteção dos ativos de software e hardware, né? Aqui só está software, dentro de uma organização ao longo de todas as fases do seu ciclo de vida. E a gente pode até adaptar isso para dizer, é o gerenciamento de ativos e software em toda a sua distribuição, não mais dentro da organização, mas em toda da organização, ou que está acessando essa organização, porque tem muito equipamento pessoal desse modelo de home office acessando a organização, ao longo, enquanto ele está em contato, acessando os dados da empresa. Então essa é a definição do que é o gerenciamento de ativos e de software. E, seguindo em frente, a gente sabe, essa é uma máxima dos gerenciamento de ativos. Você não pode proteger o que você não sabe o que tem. Certo? Então, se eu não sei que equipamentos eu tenho, ou quem está me acessando, eu não consigo proteger contra os ataques desse equipamento, né? E isso aí é um elo muito forte entre o SAM, a governança e o LGPD, né? Quer dizer, o SAM faz parte da governança, né? O LGPD ele exige muito que você tenha saber exatamente o que você tem para poder atuar em cima. E, vamos dizer, nós como gestores de TI, para fazermos isso, nós precisamos de um gerenciamento de ativos, um gerenciamento de inventário, né? Eu preciso de uma ferramenta que venha me ajudar a fazer esse inventário. E a pergunta pode ser, Antônio, que ferramenta que eu devo utilizar? Depende, nós temos tantas no mercado, vou citar aqui algumas, né? Nós temos o System Center, que é um dos mais antigos, vários de vocês trabalharam ou trabalham com ele, apesar de ser complexo.
Temos ferramenta free, temos o OCS, temos o Easy Inventory, temos o MAP da Microsoft, que nós utilizamos muitas vezes para verificar apenas o licenciamento, né? Eu não estou verificando ali atualizações ou coisa assim, que a ferramenta ela tem que ser mais completa, ela tem que verificar não só o licenciamento, mas as atualizações se estão completas, o antivírus se está instalado, se está rodando, quem está fazendo logon, se houve variação de software e de hardware, se houve alguma instalação, tá certo? Temos o Navigate, temos uma série de ferramentas. O meu conselho é, você, gestor de TI, escolha uma ferramenta e utilize. Não pode ser, não fique sem nenhuma, principalmente nesta época em que todos os seus ativos estão espalhados em diversas casas que você não tem nem como ir lá. Você tem que saber quando é que ela foi ligada, quando você foi desligada, se está atualizado, se a senha foi mudada, quem se logou. Essas respostas tem que estar tudo na ponta da língua e você recebendo esse relatório. A maioria dessas ferramentas que eu citei cobrem isso e se quiser, por exemplo, pode entrar em contato conosco, a gente dá orientação, a gente dá consultoria de como fazer isto aí. Tá certo? Este é a questão do inventário, de você saber o que tem e gerenciar, não só saber, não adianta eu saber, eu tenho 50 computadores, 30 computadores, eu quero saber como é que está o estado dele e o que está sendo feito nele, o que está mudando nesses computadores. Próximo ponto, que também a governança de TI tem que se preocupar, que é o BioD, Bring Your Own Device. BioD como acesso remoto, como máquina virtual, WD e home office, ele não é novo. Ele já tem um bom tempo, né? Ele começou mais ou menos em 2009 a 2011 nos Estados Unidos. A Cisco lançou esse termo, né? E, como diz o professor Carlos Ferraz, lá da UFPL, ele é ubíquo, né? Ele está em todo canto e você vai entrando, ele vai entrando na sua vida e você nem percebe. Essa é a definição de ubíquo. E o BioD é um exemplo disso. A maioria das empresas já utilizam de maneira informal. Não, aqui na minha empresa o funcionário não traz nada dele. Traz sim e utiliza para o seu trabalho, tudinho. Exemplo disso é o celular, é o Wi-Fi, é o relógio, que você tem aquele relógiozinho que vê o que está ligado com o Wi-Fi, que está ligado e recebe seus e-mails e seus apontamentos e seu Zap. O próprio Zap, né, que ele é um particular, empresa, termina se perdendo, né? E com a nuvem, todo mundo está utilizando os dados da empresa e utilizando também seus equipamentos, né? E pode ser que tenha mais dispositivo aí do que a gente está pensando, né? Em um levantamento de 2017, a Cisco, a Gartner considerou que 45 esperavam o BioD completo. Hoje, eu não sei quanto é que dá esse número, né? Que quanto vai, e agora com o home office, como isso aí não está muito maior, né? E um ponto a ser muito importante e considerado, que a gente vê em toda a literatura que a gente lê sobre BioD, é a questão das relações trabalhistas. Como hoje ele é utilizado de maneira informal, né, sem acordos assinados, e aqui também se aplica a regra comentada anteriormente, é necessária uma formalização de acordos quanto ao uso, até que venha uma legislação específica para regulamentar isso. O que é que eu recomendo a esses gestores de TI, né? E agora, com o home office,
Eu fui na HSBS juntar os notebooks que ficaram lá. Eu acho que tinha mais da metade dos notebooks que as pessoas estão usando os seus de casa para fazer os acessos de alguma maneira. Já que lá tem um acesso mais separado, né? E não consegue acessar diretamente os dados dos nossos clientes. Mas o BioD ele é uma realidade e nós temos que criar acordos formais que venham disciplinar isso. Não é que ele tá, não é proibir, mas que fique acordado o que é do empregado, o que é da empresa e como é que isso vai, né? E o licenciamento disso? Ah, não, é da empresa que deve ter, tudinho. Mas eu comprei aqui meu tablet, e meu tablet já veio com a licença. Essa licença é do equipamento, né? A tendência que tem se mostrado, apesar de não podemos dizer que seja lei ou não, né? É que o licenciamento hoje do e-mail, do acesso remoto, da CAL, do RDS, sei lá, ele é via subscrição, uma mensalidade. Você paga mensalmente, né? Isso aí, claro, fica a cargo, a CAL de acesso fica a cargo da empresa. Enquanto que o sistema operacional e a cargo do proprietário do dispositivo. Ah, mas isso aí vai aumentar salário? Não vai nem ser acordado. Eu acho que deve estar no papel. Isso aí vocês procurem o setor jurídico de vocês para ver como resolver esse problema, já que não existe uma legislação específica. Então, enquanto é muito novo, né? Aí sai andando. Até que venha a ser criado. Como uma parte agora está sendo criada agora com a LGPD, não especificamente do BioD. E as implicações disso podem ser muito grandes, pode ser para bom ou para ruim. O colaborador, o funcionário, ele sempre consegue uma produtividade muito maior quando ele está no equipamento dele, e conhece mais a fundo. E muitas vezes é melhor do que o da empresa. E como é que vai ser a compensação disso? Seja pelo salário, seja por uma gratificação extra, isso tem que ser acordado, né? Eu acho que aqui vale a pena até um webinar específico para a gente tratar e se aprofundar mais nesse ponto. Mas não é um ponto que deve ser esquecido, discutido entre as empresas, como proceder em relação a isso aí. Terminando o BioD, vamos entrar um pouquinho sobre o acesso remoto. Eu estou trabalhando no home office e preciso acessar a minha empresa. Vamos conversar um pouco agora sobre licenciamento e forma de acesso remoto. Uma parte disto foi visto pelo Nadilson e pelo Luan. E agora a gente vai olhar sobre a ótica do licenciamento. Primeiro, o acesso mais comum que nós temos, e talvez um dos mais antigos, né, que é de uma forma segura, é a VPN. Como é que funciona a VPN? Eu pego o meu computador aqui, o Homeworker, que está aí no desenho, né? Crio um túnel com o file da minha empresa e toda a informação que vem aqui através da internet, ela é criptografada. Quem estiver olhando, escutando o que é que está passando ali naquela linha, não vai entender nada, porque ali está embaralhado os dados e a chave de desembaralhamento, chamar assim, está entre o computador e o gate. Só que para criar uma VPN, normalmente eu preciso de licenças. Eu preciso de licença de VPN. Pode ser até que o meu gate, o meu firewall que eu comprei aqui, ele já tenha uma licença ilimitadas ou não, mas foi licenciado. Ou é licença pessoa, ou por grupo, ou licença simultânea. A forma de licenciar sempre é definida pelo fabricante. Cada fabricante gosta de inovar. Não, eles têm 2 livros, eles têm 10 livros, esse é ilimitado, ou esse vale por um tempo, né? Além disto, e aí a gente precisa tomar cuidado, eu preciso da CAL de acesso. A CAL, que é Client Access License, licença de acesso de cliente, né? Para quando este computador vem aqui acessar o meu servidor, ou acessar o banco de dados,
ou acessar um arquivo, mesmo que ele não se logue no domínio, ele vai precisar de uma call de Windows, você vai acessar um banco de dados, vai precisar de uma call do banco de dados, ou do SQL, no exemplo aí. E se eu for acessar via RDS, se eu estiver me conectando aqui via um RDS, eu vou precisar também de uma call de RDS. Então, aquelas 13.000 usuários que o Accenture mandou para casa, né? Provavelmente uma boa parte dessa precisou comprar call de alguma maneira. Precisa ver como é que foi o licenciamento que estava definido. Existem dois tipos de call. Call de usuário e call de equipamento, ou device, user device. Quando eu estou com a call de equipamento ou dispositivo, se a maneira de licenciar aqui a minha empresa era por dispositivo, então eu dava uma call para este computador acessar o servidor. Se agora ele está acessando de um computador de casa, ou de um tablet, ou de um Thin Client, ou seja lá o que for, a call vai ser necessária uma nova call de Windows. A mesma coisa com relação a SQL e RDS se eu estou usando por dispositivo, né, ou por equipamento. Já se eu tenho a call por usuário, não, porque o usuário que acessa aqui é o mesmo que acessa aqui. Então, por facilidade, a maioria das empresas sempre usavam a call de Windows Server e SQL Device por device. Quer dizer, quem sentar aí e usar esse computador vai estar autorizado. Agora muda, porque quando ele vai acessar de casa, ele pode estar usando outro equipamento. Ele vai acessar também no dispositivo móvel aqui dele, que está fechando a VPN e acessando de uma forma relativamente segura, né? Dependendo de como está configurado esse firewall. Ele vai precisar de outra call também aqui para acessar, se for por dispositivo, quando ele acessa pelo celular ou pelo computador dele, a rede da empresa ou o RDS. Então, Antônio, deixa eu só interromper um pouco. Pessoal, só para reforçar, para as suas perguntas colocarem no chat, tá? Fiquem à vontade para perguntar, caso não dê tempo para responder todas, a gente entra em contato com vocês para tirar essa dúvida. Antônio, deixa eu só pedir um item, levantar um pouco o microfone, que ele está Tá a camisa está fazendo um barulhozinho. Obrigado, Antônio. Valeu, a gente está faltando obrigado. Aí 10 minutinhos, tá bom? Certo, e um prazer lhe ver aqui, que sabia que você estava na reunião e ia chegar um pouco atrasado. Então, a gente vai conseguir chegar lá dentro do prazo. Então, esta é a forma mais comum, a forma mais antiga de acesso remoto, e saliento esse tipo de licenças que é necessário. Outro tipo de acesso é o RDS. O RDS ele pode ser feito ou ter a VPN, da VPN o acesso ao RDS. Tá pegando isso aí. Pode tirar do RH. Agora pode fazer sempre no RH ponto, que aí vai funcionar tudo. Corta aí, pronto. Tudo bem. A call de RDS. Então, o RDS ele é um ambiente virtual, né? Que a gente acessa de maneira que eu tenho como se fosse uma máquina virtual rodando lá no meu servidor ou na nuvem. E a máquina que eu acesso, eu só faço acessar a tela e o teclado dessa máquina virtual. E aí, aqueles dados, se meu computador lá de casa está infectado ou não, muito dificilmente eu vou conseguir passar para essa máquina virtual, porque são dois ambientes diferentes. Eu estou trazendo só o teclado e a tela na comunicação. Isso aí é o que se chama Remote Desktop Service, né? Que é uma função do Windows, ele pode estar local ou na nuvem, né? Mas eu preciso, para cada pessoa que vai acessar, de uma licença de acesso de cliente, né? Pode ser por usuário ou por máquina, né? Saiu até aí digitado errado, né? E ele dá uma segurança muito maior do que quando eu estou só com a VPN, porque ele cria um ambiente separado. Claro que essa autenticação, para eu chegar lá, deve ser uma autenticação multifator, como foi bastante explorada. E olhando do ponto de vista de licenciamento, aí se eu for licenciar por device, por equipamento, lembre-se que eu só posso
acessar daquele equipamento para o qual foi atribuído. Foi o computador da rede interna, foi o computador de casa, foi o meu tablet, ou o meu celular, ou o meu Team Client, ou o Raspberry, e por aí se vai. Para cada um. Por isso que a tendência é que a gente mude para ser um acesso muito mais por usuário dentro dessa nova realidade, desse novo normal, como a gente tinha comentado. A maneira mais moderna e mais interessante da gente trabalhar no home office, mais nova, né, que provavelmente vai ser a tendência do futuro, é o Windows Virtual Desktop, né? Então, onde eu crio uma máquina virtual, não o RDS, que o RDS estou dentro do servidor. Aqui eu estou no Azure, ou pode ser também no servidor local, onde eu crio lá um ambiente de uma máquina virtual com o Windows 10 e Office 365, ou mesmo RDS, né? E pode ter até uma multisseção lá de Windows. E aí eu estou totalmente separado. O acesso ao Azure, ele já é um acesso bastante seguro, né? Que normalmente você tem a autenticação com multifator e até inteligência artificial bloqueando algumas tentativas, é a forma mais segura de ver isso. E aí, o que é que eu preciso para licenciar o ambiente dessas máquinas que estão na nuvem? Seja através de um RDS, ou seja através de um desktop, podendo ser o Windows 10 ou o Windows 7. Eu não vou me aprofundar aqui, que já foi aprofundado pelo Madilson na segunda-feira, como isso funciona. Eu vou olhar para o licenciamento. O que é que eu preciso para licenciar? Bom, se eu estou usando o RDS e tem em cima de um servidor lá e criando um ambiente virtual, eu vou precisar que esta minha licença de RDS, seja ela por usuário ou dispositivo, como a gente analisou anteriormente, ela tenha um aditivo que nós pagamos anualmente ou trianualmente, que se chama o Software Assurance. Ele vai permitir, se eu tenho a licença mais o Software Assurance, eu consigo estar acessando isso aí legalmente. Agora, eu tenho que ter o Software Assurance e esse é pago anualmente para termos esse acesso. Se eu não tenho o Software Assurance, eu tenho o direito de acessar o RDS on-premise, mas não na nuvem. Não na nuvem pública. Tá certo? E essa licença do RDS pode ser perpétua e também pode ser por assinatura. Pode ser mensal, pode ser anual, ou pode ser perpétua. Agora, o SA, não existe o SA perpétuo, né? Pode ser por usuário e dispositivo, né? E a melhor opção aqui eu também digo que seria que nós fizéssemos atualmente, no cenário atual, de uma maneira geral, caso a caso deve ser analisado, por usuário. E o desktop virtual, ali é o RDS. Como é que eu vou fazer esse licenciamento? Eu vou montar uma máquina lá no Azure, monto esta máquina e vou pagar os recursos do Azure que eu estou usando, né? O recurso de disco, de processamento, de memória, lá. Compro, vamos dizer, em outras palavras, eu compro uma máquina como se fosse uma máquina Linux, que eu não pago licenciamento, e pelo licenciar lá, eu tenho que ter uma dessas licenças estão aqui para chegar lá. Ou o Microsoft 365, sendo a 365, ou a 365, o F3, o Business Premium. A Microsoft, ela recentemente alterou a nomenclatura do Office 365 e passou todo mundo a ser Microsoft 365. Então, quem estava acostumado até 2, 3 meses atrás com outra nomenclatura vai ter que se acostumar com a nova, né? E se eu não tenho nada, se eu não tenho o Windows 10 Enterprise, lembrando que o Windows 10 Enterprise e o VDA Education só dá direito ao Windows. Se eu quiser usar o Office, aí eu tenho que usar o Microsoft 365. E
ela alterou, aí eu tenho que utilizar isso aqui. Lembrando que esse VDA aqui é para quem não tem essas outras, você compra uma licença de VDA para o usuário, só existe para o usuário, né? E aí você tem direito a rodar o seu desktop virtual lá em cima e usar, vamos dizer, da mais nova e mais segura tecnologia de acesso remoto que nós temos. Como fazer os cálculos, quanto é o preço, tudo vai depender aí do seu tamanho, da sua estrutura. Aí vocês podem consultar e a gente fazer um projetozinho para ver o que melhor se adequa para cada uma dessas empresas. Continuando, pessoal, estou vendo aqui que o horário já são 16 horas. Vamos passar uns 5 minutinhos, já estamos bem perto do fim, mas temos 2 slides aqui que são bem importantes do ponto de vista de licenciamento. Aí peço a paciência de vocês para a gente chegar lá. E as perguntas podem ficar tranquilas que a gente responde através de e-mail. A Adriana está com o e-mail de vocês e a gente vai responder. E o Microsoft Office? Eu estou em casa agora e quero acessar o meu Office. Deixei minha máquina lá ligada. Estou com a minha máquina home em casa e quero acessar aquele Office que eu tinha lá na minha empresa, que a empresa não deixou trazer o desktop. Eu não preciso, porque na minha casa não tem espaço, tudinho. Vamos ver esse caso. Eu quero acessar remotamente o meu computador de trabalho, não estou acessando o servidor, né? No escritório por meio do meu computador doméstico. Fechei a VPN, estou lá e quero acessar. É um caso bem comum também, principalmente o escritório de contabilidade, estão usando muito esse modelo que a gente tem recebido na consulta, e aí eu botei isso aí aqui. Preciso de uma licença adicional do Office para acessar remotamente meu computador de trabalho do escritório por meio do meu computador doméstico? A resposta é o seguinte: se o computador é meu, não. Porque eu estou ali acessando com a minha licença. Agora, se eu estou acessando o computador de outra pessoa, aí eu preciso, sim. A pessoa que acessa tem que ser a pessoa que acessa o Office de casa. Continuando, vamos olhar agora um caso que todo dia chega consulta sobre isso. Eu tenho um RDS lá e quero que cada usuário do RDS tenha também um Office. E que Office é que eu vou botar nesse RDS para que qualquer Office que eu botar lá, eles vão acessar tudinho. Agora eu estou legal, estou correto. Então, o Microsoft Office compartilhado, né, que é o compartilhamento do Office em uma estação que tem várias pessoas acessando, né, eu tenho que botar neste nosso servidor de RDS, seja um servidor na nuvem, né, o Office Professional Plus ou 365 Pro Plus. Então, estes são os Offices que têm um recurso de compartilhamento que permite que vários usuários acessem. Mas eu vou precisar de uma licença para cada usuário que vai acessar. Normalmente ele já tem, mas tem que ser um desses 2 tipos aí que vocês estão vendo dentro de um servidor RDS. Tá certo? E vou terminar agora, né? Que agradecer a todos vocês. Passamos 30 minutos do horário, no fim corremos um pouquinho, cortei aqui 2 slides. E agradeço bastante, espero ter atendido, vamos dizer, levantado a questão de por que eu tenho que gerenciar meus ativos de software e de hardware e também como está o meu licenciamento quando eu tenho que operar a partir de agora nesse novo normal através do home office. O Guilherme está por aí, não sei se o Guilherme Antônio, eu gostaria que se você fizesse as perguntas e depois fizesse o fechamento, agradecendo, porque a sua palavra é muito importante. Beleza. Obrigado, Antônio. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem uma pergunta do Vinícius Campos. Eu tenho um servidor Windows 7 na AWS. Então, já vamos logo pensar em migrar ele para o Azure. É o primeiro passo, né? Eu preciso de uma nuvem Windows... pública. Olha lá, bacana. É uma nuvem pública, tá certo?
eu preciso de call de Windows e call de RDS para ele, além das que tenho do meu servidor na empresa? Vamos lá. O seu servidor está lá na AWS, tá certo? Para que esse servidor fosse... Eu não sei se ele comprou o servidor da AWS com a licença do Windows Server ou sem a licença do Windows Server. Se ele tinha a licença embaixo e subiu através do SA que ele tinha. Se ele tinha já a licença embaixo e subiu com o SA, tá ok, tá legal. Ah, não, eu comprei lá em cima, já comprei a máquina com o Windows Server. Ok, beleza. Tal. Não precisa de call de Windows, que quando ele compra essa, ele já tem a call de Windows, né? Quer dizer, quando ele faz. Agora, a call de RDS, sim, ele precisa ter. Show. Outra pergunta aqui de Maísa. Temos alguns usuários que operam na empresa com computadores pessoais. Precisa que a empresa também tenha o licenciamento ou a responsabilidade do usuário? Então, vamos lá ver que tipo de licenciamento. A pergunta ela não é nem sim nem não. A vida não é fácil não, Antônio. A vida não é fácil. A gente viu ali o BioD, né? Que a gente discerniu bastante e, como eu comentei, eu acho até que vale apenas um webinar para a gente discutir esse assunto. Se essa máquina que ela está operando em casa está servindo somente para fazer um acesso remoto, acessar um terminal service, um RDS ou um WD, no meu entender, a licença, ele está acessando na nuvem e não precisa nem de call. Então, toda a licença só precisa do SO, né, do sistema operacional dele, a licença dele. A questão do Office, vamos dizer que tem um Office 365, a licença é para o usuário. Então, a licença, onde esse usuário tiver, ela está válida porque é a licença pelo usuário do Office 365. Mas se eu estou acessando através dessa máquina dele, estou fechando uma VPN e estou acessando a rede interna, aí vamos lá. A minha call na rede interna, ela está a partir todas as calls aí, eu acho que fica pela empresa. A única coisa que deve ter por ele é a licença do sistema operacional, que teoricamente quando ele comprou a máquina já tinha. E tem mais um pouquinho. Não existe só licença de call nem de Windows. Existe licença de antivírus. Eu, sendo a empresa, eu compraria o antivírus e dando a ele. Mas, como eu falei, a questão do BioD, a gente não tem uma legislação específica em quase lugar nenhum do mundo. Toda a literatura de SAM, ela fala sobre isso. E ela precisa ser acordada. Então, o melhor que eu digo é consulte seu jurídico e tente montar um acordo formal e escrito, onde cada um saiba o que está dando. Para que depois, vamos dizer, eu preciso de uma remuneração porque eu comprei esse equipamento e estou usando para a empresa ou não. Então, aí passa a ser uma questão jurídica. E eu sugiro que a gente faça um acordo formal. Do ponto de vista do fabricante do software, ele vai querer ter aquela licença que for necessária. Quem vai pagar, para ele, não está muito interessado. Então, eu sugiro que seja feito um acordo formal, porque a gente comentou ao longo da apresentação. Viu, Maísa? Agora é complexo e é discutível em todo mundo. Toda a literatura disso fala sobre isso. Beleza. Antônio, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Desculpe a hora, o atraso. Eu peço desculpa para o pessoal, né? Para os ouvintes. Pessoal, muito obrigado. Fiquem em casa, se possível. Vamos seguir as recomendações. A partir de sábado vai ter aí uma série de restrições. Muito obrigado pela participação no webinar aí com o Antônio, de gerenciamento de software em home office. Só reforçando, amanhã teremos o nosso último dia de webinar. Será o LGPD e coronavírus, diretrizes de segurança para adoção de área de trabalho remota. Então, vai ser bem interessante. Amanhã a gente vai ter um quiz também e vamos disponibilizar aí 3 brindes para quem se sair melhor nessa ação. Muito obrigado, gente. Um grande abraço
e tenham um bom dia com muita saúde.